Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 303, para aqueles que nos acompanham desde o início do ano. No dia de hoje, um dia de amor, mas um dia de reflexão um pouco difícil, um pouco pesado, nós vamos meditar sobre a morte de Jesus. No dia de hoje, capítulos 18 e 19. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o penúltimo dia da nossa meditação com o Evangelho de São João. No dia de hoje, capítulos 18 e 19. Amanhã, 20 e 21. 18 e 19 nós vamos ver sobre a morte de Jesus. Normalmente as pessoas dizem assim, Padre, eu gosto quando o senhor apresenta assim, em linhas gerais o conteúdo, a divisão do texto, a explicação das partes do texto. Fica mais fácil de perceber, mais fácil de entender. Então o padre vai continuar fazendo isso. Hoje no capítulo 18, nós vamos dividir o texto em algumas partes. Depois, no nosso capítulo 19, nós vamos fazer o mesmo. O texto também será dividido em partes diferentes. E aí cada um pode colocar A, B, C, ou coloque um número na frente. E novamente, essa é uma divisão que o padre faz de outros livros que eu li, que não significa que é um dogma de fé, porque o próprio texto não divide. Jesus não fala, essa daqui é a parte A, essa é a parte B. Não, isso daqui é fruto de interpretação pessoal, tá? Então não tem nenhuma heresia, mas é para ajudar na nossa compreensão. Então, capítulo 18, nós vamos ver aqui sobre a morte de Jesus. Gostaria de ler, parece que como não dá para ler tudo, a gente sempre começa lendo o primeiro versículo. Então hoje nós vamos ler o primeiro versículo e vamos ficar um pouco nele antes de avançarmos na estrutura. Dito isto, Jesus saiu com seus discípulos para outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Então, dito isto, o que era esse dito isto? Aquilo que aconteceu na última ceia. Aquilo que aconteceu no momento de lava-pés. Capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Para contar aqui o que aconteceu em uma noite, nós temos 5 capítulos. Dito isto, o que aconteceu na última ceia, Jesus vai para o outro lado da torrente do Cedron. E aí nós encontramos também que ali havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Depois disso, o texto começa dizendo, dito isto, aí o que acontece aqui? Jesus começa uma outra ação. Qual que é essa ação? Jesus, ele será levado para a prisão. Na última ceia, Jesus ele saiu livremente da ceia e até desse momento aqui onde ele foi para esse jardim, aqui nós temos uma saída livre de Jesus. Porém, a partir desse momento, a sua vida, ela passa a ser conduzida, passa a ser direcionada pelo poder de soldados e também de Pilatos. Aqui não aparece Herodes, no Evangelho de São João vai aparecer só Pilatos. Então, no capítulo 8, no versículo 1, essa é a minha interpretação, aqui foi a última vez que Jesus, claro, ele tinha a opção de fugir de tudo. O padre disse ontem, é verdade, em 10 minutos, do Monte das Oliveiras, ele poderia ir para o deserto. Ali era muito fácil de fugir. Mas Jesus foi o último ato físico livre que ele teve. O ato de ir para esse jardim. Então Jesus, ele sai e vai livremente para o jardim. E aí o texto diz que no jardim que ele entrou com seus discípulos. Seguramente aqui era um jardim conhecido, era um lugar que eles já tinham ido outras vezes, era um lugar que era familiar para os apóstolos. E aí depois no versículo 2 vai entrar Judas. Então um local que era sagrado, um local que ele tinha rezado, um local que ele tinha passado momentos com seus apóstolos, naquele local que era sagrado, aquele local que era limpo
aquele local que tinha um grande significado para eles. Foi lá que Judas, um local que era frequentado por eles, foi lá que Judas conscientemente começa a trair Jesus. E aqui, para mim, chama muito minha atenção. Se vocês têm a Bíblia, marquem ali João capítulo 18, deixa marcadinho, mas quem consegue pode ir ali para o capítulo 2 de Gênesis, bem no comecinho de Gênesis, Gênesis 2:15. Ou depois podem ler depois. Aqui nós estamos falando sobre a criação. O texto diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Então, o que significa o Éden? Significa um jardim. O ser humano, quando ele foi criado, ele foi colocado em um jardim. Para que ele foi colocado em um jardim? Para estar em intimidade com Deus, para servir a Deus. E desse jardim, Adão e Eva traem a Deus e rompem a aliança e a comunhão que eles tinham com Deus. Do jardim foi feita uma comunhão com o ser humano. Do jardim, o ser humano, ele rompe e quebra a sua aliança com Deus. Então, se a condenação, a ruptura da aliança, o começo da aliança e a ruptura da aliança veio em um jardim, também de um jardim, precisava ser feito através da obediência de alguém que fosse homem e Deus, o restabelecimento desta aliança. Então aqui nós vamos perceber no capítulo 18, depois capítulo 19, versículo 41, que as coisas acontecem em um jardim. No capítulo 19, versículo 41, o padre já avança agora, porque agora nós estamos na temática. Aqui nós já vemos a morte de Jesus. Vejam, o padre vai adiantar, nós vamos ver 2 vezes a palavra jardim. O padre vai dizer e depois você vai circular na sua Bíblia. Vamos ver se dá para ver aqui na minha. Vamos ver se dá para ver aqui. Eu circulei 2 vezes. Então, não sei se aqueles que nos acompanham pela TV, graças a Deus, a nossa meditação bíblica também está sendo transmitida pela TV século 21. Então, capítulo 19, 21. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Então, olha, onde que tudo terminou? O momento que ele foi enterrado e depois ele vai ressuscitar e é o começo de uma nova vida. Mas onde que termina a vida humana de Jesus? Em um jardim. Onde que começa a condenação de Jesus? Começa a traição? Em um jardim. Em um jardim, Deus fez aliança e o ser humano rompeu a aliança. Em um jardim, o ser humano, através de Jesus, que é humano, mas também é divino, ele restabelece aquela aliança que tinha sido quebrada no passado. Essa aliança agora ela é restabelecida através da fidelidade de Jesus. Esse jardim, este local, era um local de oração. Judas o conhecia e agora ele vai lá com soldados para trair Jesus. Era um local sagrado. Jesus, e aqui nós podemos ver isso, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Capítulo 18, versículo 1 e 2, aqui nós vamos encontrar Jesus livremente indo para o jardim, que agora é símbolo de salvação. Do local que entrou a condenação é o mesmo local que entra a salvação. E lá também foi que Maria Madalena depois ela se encontrou. Foi lá que Maria Madalena depois ela se encontrou com Jesus ressuscitado. Vamos dividir aqui esse texto em algumas partes diferentes, em 5 partes. E depois nós vamos meditar. Pode ser dividido em 5 ou em 3 partes. Vamos dividi-lo primeiro em 5 partes. Capítulo 18. Dos versículos 1 a 13, nós temos a prisão de Jesus. Essa prisão de Jesus, nós vamos dividir o texto e vamos ver também o momento do dia para nós vermos essa cena como se fosse um filme aqui nos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Versículos de 1 a 13, nós temos a prisão de Jesus. Acontece durante a noite. Foi um ato que Jesus deixou acontecer livremente. E nesta parte aqui da prisão de Jesus, eu destaco o versículo 10, onde Pedro defende Jesus e ele poderia ter feito muito mais. Olha o versículo 10, conhecido por todos nós, aqui aparece o nome daquele soldado. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. E aí depois nós sabemos Jesus disse, guarda a tua espada na bainha, será que não vou beber do cálice que me deu? Então, Pedro
cortou a espada do soldado, cortou a orelha do soldado com uma espada e poderia ter feito muito mais. Pedro, ele mostra ali que ele não tinha medo. E aí parece que tudo, já meditamos outras vezes, que Pedro era para deixar-se amar, depois ele amaria. Pedro, ele tinha uma ideia de Jesus como se fosse uma pessoa que tinha um reino desse mundo, tinha que ganhar aqui no mundo, e Jesus mostra que o seu reino é um reino diferente, ele tinha que beber o cálice que tinha sido preparado para ele. Então, Pedro, ele erra na compreensão sobre Jesus, mas vendo essa iniciativa de Pedro, vendo este amor de Pedro, a conclusão que eu chego isso, agora nós conseguimos entender por que Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro Papa. Porque, e aqui era uma reflexão que eu fazia, é muito mais fácil você lapidar uma pedra bruta do que você dar consistência para algo vazio. Pedro era uma pedra bruta. Uma pedra bruta você consegue lapidar, você consegue corrigir, você consegue melhorar. Você tem o milagre, ele sai de algo. Agora, quando você tem algo vazio, alguém apático, alguém que não tem iniciativa, alguém que não vibra, alguém que não tem paixão, aí é mais difícil. Então Jesus, ele pegou uma pedra bruta, que era Pedro, de iniciativa, de personalidade. Deus gosta de pessoas com iniciativa, com personalidade. De 1 a 13, prisão de Jesus. Do 14 ao 27, nós vamos ver o interrogatório diante de Anás, que era parente de Pilatos, com a negação. Do capítulo do 14 ao 27, depois vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês, nós vamos ver o interrogatório diante de Anás com a negação de Pedro. E aqui nós vamos ver nesses versículos o sentido da morte de Jesus. Aqui nós também vamos ter um momento que aconteceu durante a noite. A prisão aconteceu à noite, o interrogatório aconteceu à noite. Jesus, ele foi interrogado. Jesus, o interrogatório diante de Anás, que era uma pessoa que representava a parte religiosa, ele aconteceu durante a noite. E aí esperaram Pôncio Pilatos acordar. Então, a parte religiosa, eles queriam julgar o quanto antes. Pôncio Pilatos acordou, comecinho do dia, ali nós estamos cedo na manhã, até a metade da manhã, aí Jesus, ele é levado a Pôncio Pilatos. Então aqui nós temos a primeira parte. Primeira parte, prisão de Jesus. Segunda parte, Jesus julgado pela liderança religiosa. O interrogatório diante de Caifás, do 14 ao 27. E aqui chega o julgamento diante da autoridade política que era Pilatos, do capítulo 18, do versículo 28 até o capítulo 19, versículo 16. Primeira parte do versículo 16. Esse interrogatório ele acontece de manhã, tudo acontece no pretório, que era um local sagrado para os judeus, mas também que Pilatos ficava, e o interrogatório, aqui nós podemos ver que ele foi marcado por violência, mentira, abuso de autoridade da parte de Pedro. Ele foi marcado pela traição. Infelizmente, aquilo que era para ser um juiz, nós vamos perceber que era uma pessoa manipuladora e totalmente centrada nos seus desejos de agradar a multidão. Depois, no capítulo 19, nós temos a crucifixão e a morte de Jesus. Essa é uma outra parte dos versículos 16 ao versículo 37, 16b até o 37. Aqui no Gólgota acontece o enterro, e aqui nós estamos antes do pôr do sol, o momento da Páscoa dos judeus. Então, Jesus, a Páscoa, quando começava a Páscoa era no sábado, e a Páscoa ela precisava acontecer antes que o sol se pusesse, porque quando o sol estava posto, começava um novo dia. Tinha 3 estrelas no céu, era um dia novo. Então, Jesus ele precisava ser morto, ele precisava entregar a sua vida para que os judeus não sujassem a sua mão com sangue humano e pudessem comer a Páscoa. Jesus precisava ser morto até o começo da noite, ainda naquele dia, ainda na sexta-feira. Ali quando escurecia, 6, 7 horas da noite, já era considerado sábado e um novo dia. E aí depois a última parte, podemos chamar de quinta parte, nós temos o sepultamento, que está entre os versículos 38 até o versículo 42. Nós temos o sepultamento. Se alguém quiser fazer aqui em partes menores, dá também para dividir esse texto em 3 partes. A parte da prisão e do interrogatório diante de Anás é como se fosse uma parte só. Então aqui Jesus ele é preso e julgado
pelos religiosos, por Anás, e aí depois tem a parte central, que é o diálogo, que é o julgamento diante de Pôncio Pilatos. E aí depois a crucifixão, morte e sepultamento, é como se fosse aqui uma parte final. E outra coisa que me chamou muita atenção também é o diálogo Pilatos, uma pessoa medrosa, queria liberar Jesus, mas com medo de César e com medo também da multidão, ele acaba condenando Jesus, uma pessoa sem convicção. E aí nós olhamos aqui para Jesus e algo que para mim fica muito tocante é quando Jesus ele olha e começa a dialogar com aquele soldado. Capítulo 18, versículo 23. Jesus replicou-lhe: se falei mal, mostra-me em que falei mal. E se fui certo, por que me bates? Anás então mandou amarrado a Caifás. Caifás, que era a liderança religiosa, que era um parente seu. Anás não era parente de Pôncio Pilatos, mas era parente de Caifás. Olha a situação de Jesus. É como se ele olhasse nos olhos daquele soldado e dissesse assim: se eu fiz mal, me diga o que eu fiz, mas se eu não me fiz, por que você me bate? Nós percebemos aqui em Jesus um grande exemplo de liberdade e de discernimento. Isso nos ensina que nós não podemos perder a nossa razão ao falar, nem mesmo mostrar a nossa autoridade, e nunca perder a capacidade de refletir para agir. Só por isso Jesus ele conseguiu questionar. Jesus ali ele não perde a sua paz. Jesus ali ele não perde a sua autoridade. Jesus profundamente sereno, não perdendo a paz, não gritando, não brigando, ele continua com capacidade de refletir, de discernir, de tomar uma decisão madura. Aqui nós encontramos a maturidade do ser humano, que é fruto do seu equilíbrio, que vem da sua amizade com Deus. Existem 4 virtudes que nós chamamos de virtudes naturais. Jesus tem as 4. A temperança, capacidade de lidar com os bens temporais. A fortaleza, a força, a capacidade de resistir diante da contrariedade. A justiça, a capacidade de fazer aquilo que é correto diante de cada situação. E também a prudência, capacidade de fazer escolhas corretas. Encontramos tudo isso claramente em Jesus. Aqui nós temos um rei que da sua boca não sai nenhum tratamento de vingança, nenhuma palavra pedindo vingança. Ele é realmente rei, rei que reina na violência e mesmo na brutalidade. A condenação de Jesus, ela aconteceu mais ou menos meio-dia. Naquele mesmo momento que Jesus ele foi condenado, era o mesmo momento que o cordeiro ele era levado pelo pai de família no templo para ser oferecido e à noite comido pelos seus familiares. Então, enquanto Jesus estava sendo entregue, o cordeiro também estava sendo entregue no templo, um animal. Isso para mostrar que Jesus era o cordeiro de Deus. Não um cordeiro que seria morto para ser alimentado por pessoas que ceavam uma Páscoa humana, mas o cordeiro de Deus que estava sendo morto para a libertação dos nossos pecados, para a nossa salvação. Então tem muitos paralelos aqui que são muito ricos. E aí, o momento da crucifixão, eu também penso que aqui existem alguns momentos que nós vamos refletir juntos. Capítulo 19, que a reflexão ela é breve, é um capítulo riquíssimo, um capítulo bonito, e nós vamos refletir juntos. Primeiro, capítulo 19, nós temos a crucifixão. Nós vamos chamar de A1, do 17, versículo 17 ao 18, crucifixão. Depois nós temos uma outra parte, a inscrição na cruz, do 19 ao 22, Jesus, Rei dos Judeus. Depois nós temos uma terceira parte, as vestimentas e a túnica de Jesus, do 23 ao 24. Depois nós temos ainda uma quarta parte, que nós vemos a mãe de Jesus e o discípulo amado, que é do 24 até o 27. Depois nós temos Jesus com sede e ele morrendo. E aqui nós vamos do 28 até o 30, Jesus com sede de almas. E aí depois nós temos a lança que abre o lado de Jesus, dos versículos 31 até o versículo 34. E aí por fim nós temos uma outra parte que nós chamamos do testemunho daquele que viu, que disse que tudo aquilo era verdade. Versículos de 35 a 37.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quiasmo. Nós vamos colocar a primeira com a sétima, nós vamos colocar a segunda com a sexta, nós vamos colocar a terceira com a quinta e nós vamos colocar a quarta no centro. Qual que é a primeira parte? A crucifixão. Qual que é a última parte? Crucifixão dos 17 ao 19. Qual que é a última? A última é o testemunho daquele que viu, que está lá do 35 ao 37. O que nós podemos ver de ligação entre a crucifixão e o testemunho daquele que viu? Nós vemos que aqui é um fato histórico e o testemunho daquele que viu mostra a fidelidade de João, mostra a fidelidade do discípulo amado, de estar com Jesus, de ver milagres, pregação, refeição junto com ele, mas também de ver o momento mais sofrido, o momento que ele mais precisava. Então aqui nós podemos ver a crucifixão com João vendo aquilo, com o discípulo amado vendo aquilo, como a sua fidelidade, que foi uma fidelidade até o fim. Da parte, a segunda, que nós podemos chamar de B, a segunda e a sexta. Os dois nós podemos chamar de B. A segunda parte é a inscrição na cruz. E aí depois a sexta é a lança que abre o lado de Cristo. Essa lança que abre o lado de Cristo, o que isso significa? De onde que Eva saiu? De onde que Adão saiu? De onde que Eva saiu? Quando nós olhamos ali para o Gênesis, de onde que Eva saiu? Eva sai do lado de Adão. De onde que a igreja sai? A igreja sai do lado de Cristo. Eva era a esposa de Adão, sai do lado dele. A igreja é a esposa de Cristo, sai do lado dele. E como que a igreja nasce da cruz? Ela nasce da cruz porque o centro da igreja é a Eucaristia e é o batismo. A Eucaristia simbolizado pela água que jorrou, a Eucaristia simbolizado pelo sangue que jorrou e o batismo simbolizado pela água. Batismo e Eucaristia. Os dois símbolos nós vemos aqui. Então, nós temos a inscrição na cruz e nós temos a lança que abre o lado de Jesus. Aqui nós temos o sétimo sinal. Qual que é o sétimo sinal? O amor que vai até o fim. Nós vimos 6 sinais, o sexto foi a morte de Lázaro e Jesus o ressuscita. Então aqui nós temos a inscrição na cruz e nós podemos fazer um paralelo com esta outra parte, com Jesus, ele entregando através do seu lado que é aberto sangue e água. E este sangue e esta água representa também um paralelo com aquele primeiro milagre. Ali naquele primeiro milagre, a água foi transformada em vinho. Aqui do lado de Cristo, o seu sangue será transformado na Eucaristia que nós recebemos. Depois nós podemos fazer também uma relação entre a terceira e a quinta parte. A terceira parte nós vemos aqui as vestimentas e a túnica de Jesus sendo entregue. E aí depois na quinta parte, a terceira com a quinta, elas se encontram. A vestimenta de Jesus que é entregue, e aí depois nós temos a sede e a morte de Jesus. Jesus, o que ele pede na cruz? Jesus, na cruz, ele pede água, ele tem sede, ele pede algo para beber. O próprio Jesus que disse assim, mesmo um copo de água, um desses pequeninos não ficará sem recompensa. E aí, ele que sempre disse para fazer caridade, para fazer amor e dar até um copo de água, quando ele precisou disso, a humanidade não foi capaz de dar isto a ele. Nesta parte aqui nós podemos ver a humilhação, tanto da vestimenta sendo entregue, tanto ele pedindo água e não recebendo. Nós podemos ver a humilhação. Jesus zombado com Jesus, nós podemos ver a dignidade de Jesus não sendo respeitada. Por quê? Porque a sua roupa foi vendida, sua roupa foi entregue, sua roupa foi dividida. E também, quando ele pede água, ele nem recebe água. Então, qual que é o paralelo? Aqui nós vemos a dignidade que não foi respeitada. Na anterior, quando nós vemos a inscrição na cruz, e também nós vemos o soldado humilhando Jesus, aqui nós temos um grande sinal de humilhação. E aí a parte central e principal do texto é a mãe de Jesus e o discípulo amado. Aqui nós temos algo que seguramente para nós que somos católicos é algo maravilhoso. Os dois fiéis permaneceram juntos, João e Nossa Senhora. João não tinha constituído família, João ele não tinha filhos.
e ele ficou até o fim, porque ele só tinha Jesus. Nossa Senhora já tinha perdido seu esposo, que era São José, e não tinha outros filhos. Por isso que ela ficou até o fim. Aqueles que amaram e amaram até o fim, um foi entregue para o outro. Como somos discípulos amados, nós também acreditamos que Maria Santíssima é a nossa mãe. Medite, reze e aprofunde esse texto, que ele é muito rico. Queridos irmãos e irmãs, avante. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.